Olá, meu caro ouvinte. Meu nome é Giovanni. Este é o primeiro episódio piloto do nosso podcast Na Marca do Pênalti. A ideia nossa com esse podcast trazer alguns temas sobre futebol, dependendo das semanas, falar sobre a prévia de algum jogo, como foi alguns jogos durante a semana. O tema desse primeiro episódio vai ser o saudosismo no futebol. Como eu já falei, meu nome é Giovanni, sou clubista, torço pro Santos. No dia da gravação de hoje, estou puto com a arbitragem da Comebol, mas isso é papo para outro momento. Fala galera, aqui é o Thiago. Eu sou um grande São Paulino, muito clubista e no momento estou passando muita raiva assistindo o jogo de São Paulo perdendo para o Grande Bragantino Futebol Clube. Diminuiu pelo menos aí. Eu sou o Pasquale, 2x2, um jogo lá em Bragança Paulista. Também com a arbitragem e a Comebol, no caso. E é isso aí. Logo, logo a gente se conhece mais aí e vamos trocando uma ideia. Bom, meu nome é Guilherme Krieger, torço pro Clube Atlético Paranaense. Posso garantir que sou o menos clubista aqui e no momento estou revoltado com o Petralha, como sempre. Cara, eu sou menos clubista. O cara tá aí. Eu sou menos, certeza. Certo. Então a Eu sou o ideia segundo desse. menos aí, pronto, foda-se, vambora. Então a ideia nossa nesse episódio é falar sobre o saudosismo no futebol. Algo que eu vi muito frequente nas últimas semanas nas redes sociais, onde qualquer post que alguém faz Cadê o uma. mediador aí, caralho? Fala alguma coisa. O Corvo sumiu. Qualquer post. Então vamos lá, tivemos alguns problemas técnicos com o Discord aqui, mas vamos continuar a gravação aí. Então, o tema desse episódio piloto é saudosismo no futebol, um tema que surgiu a ideia de falar sobre ele, vendo alguns posts na rede social, onde eu vejo que, principalmente o pessoal mais antigo, que viveu aquela época dos anos 90 e 2000 no futebol, de certa forma existe um saudosismo muito grande, né? Onde os caras não reconhecem que o futebol hoje é bom, que só o futebol no passado é bom e que só os jogadores no passado são bons e que os jogadores de hoje e o futebol praticado hoje é ruim e que só nos anos 90 que teve futebol bom no Brasil, por exemplo. O Brasil, nesse momento aí, desculpa interromper, mas acabou de fazer o terceiro. 3 anos Opa, para frente. Caralho, hein? e É a derrocada do dinizismo. qual a ideia de vocês aí sobre esse tema aí? Que vocês acham? Bom, eu vou começar aí falando que acho que é um tema, acho que foi uma boa escolha de tema, porque volta e meia a galera fica discutindo isso aí, porque os caras do passado, né, daí remete à época por exemplo, seleção brasileira, que falava, antes tinha Ronaldo, tinha Rivaldo, tinha a puta que pariu, entendeu? Mas eu acho que é uma coisa muito simples, cara, tipo, os caras que estão jogando hoje só vão ser reconhecidos lá no futuro, cara. Não adianta, entendeu? Eles estão escrevendo a história deles ainda. Por isso que existe saudosismo com a galera do passado. Eu lembro que quando o Ronaldo jogava na seleção, o cara era criticado pra caralho, seja pelo peso, pelos travestis, por isso, por aquilo, entendeu? Por lesão. E eu acho que é por aí, cara. O saudosismo tá muito nessa linha aí, tipo, é os caras que fizeram a história deles no passado e estão sendo reconhecidos agora, entendeu? Assim como, tipo, por exemplo, um cara aí que dá pra citar o Xavi, por exemplo. O Xavi é um cara que atualmente eu vejo a galera reconhecendo mais, porque é um cara que já tá, acho que já se retirou do futebol, né? Mas se você for ver a época do auge dele, tinha essa babação de ovo tão grande, entendeu? Então, só para citar um exemplo, acho que é normal, cara. Acho que no futuro o nego vai lembrar do Neymar, do Lewandowski, do De Bruyne, desses caras aí. A não ser tirando o Cristiano Ronaldo e Messi, que são muito, muito acima da média, o resto do pessoal que joga vai ser reconhecido só no futuro, daí nego vai vir com o mesmo papo. Porque antigamente tinha o Neymar, antigamente tinha fulano, tinha Beltrano. Então, o saudosismo é uma coisa natural, eu acho que sempre vai existir, na verdade. E eu passo minha palavra pro próximo aí. Eu concordo muito com o Krieger aí e
eu acho também o saudosismo um pouco chato, porque a galera sempre costuma elogiar só a coisa do passado. Sempre o jogador do passado é melhor, o time do passado é melhor. E eu concordo bastante com o que o Krieger falou. Realmente é uma coisa natural, mas é uma coisa natural e um pouco chata que seria muito bom se começasse a mudar um pouquinho esse pensamento dos torcedores e começar a aproveitar mais os times, os jogadores, enquanto estão em atividade, né? Não adianta daí depois ficar, daqui 10 anos, ficar colocando os melhores momentos do Neymar na carreira, igual fazem hoje em dia com o Ronaldinho, por exemplo. Eu não tenho nem muito o que complementar, não, porque realmente é tudo o que vocês falaram. A gente tem um problema muito grande aqui do Brasil de memória. Porque o que acontece? O torcedor que está assistindo hoje, em 2021, o cara hoje vê Neymar, vê De Bruyne, vê esses caras, com 10 anos, ele criou a memória afetiva desses caras jogando. Então, daqui 10 anos, em 2030, ele vai estar olhando e falando, porra, que saudade de quando o Neymar e o De Bruyne jogavam. Isso que era futebol. E é o que acontece hoje. Se você pega um cara lá que tem 40 anos hoje, o cara vai falar assim, porra, bom era na década de 90. Você pegar um cara de 50 anos, bom era na de 80. E assim por diante. E daí você volta também naquela discussão, mas antigamente era futebol raiz. Só que se você pega os jornais da época, até programas esportivos, tudo, você olha aquilo lá, um jogo com 50 faltas. Porra, aquilo na época era muito criticado, e hoje os caras vêm falando, não, porque isso que era o futebol raiz. Enquanto não tem nada a ver. Isso aí era criticado na época, e agora a gente olha com essa saudade, porque era a época que a gente era criança. Se você traz mais para os dias atuais, é muito doido de pensar que, porque... Inclusive eu tô nessa, viu? Porque campeonato de pontos corridos é chato. Pô, é chato para quem? É chato pro time que não consegue disputar. Com todo o respeito, mas é chato pro Atlético Paranaense, é chato pro Santos, que dificilmente consegue fazer um bom elenco. Vê se o torcedor do São Paulo acha ruim os pontos corridos quando foi tricampeão. Vê se o Flamengo, que foi campeão em 2009 e 2019, se ele acha ruim. Então é muito da memória afetiva do torcedor. Sendo que isso é natural, não tem muito o que fazer e geralmente você tem que ponderar, né? A única coisa que eu acho nesses debates de saudosismo é em qual época tinha melhores jogadores. Porque aí você tem que equiparar tudo que o jogador tinha na época e ver qual que era o movimento que estava acontecendo naquela época. Se você falar na década de 60, lá, quando o Pelé ganhou a primeira Copa, em 58, lá, não tinha tática. Porra, se você pega seu time do rachão ali, você cria tática e você fala, pô, aquele cara é ruim, não vai jogar no ataque. Então, é uma grande mentira que é vendida por muita gente e tem muita gente que compra esse discurso aí de saudosismo, não, porque naquela época era boa, porque hoje é melhor, porque naquela época era melhor. Enquanto se fosse melhor naquela época, a gente ia ter continuado o jogo da mesma forma, né? Mas o jogo evoluiu. O jogo melhorou em questões táticas, físicas e assim por diante. E cada vez surgem mais tendências para o jogo melhorar. Acho que um problema aí, acrescentando o que vocês falaram, né? O problema com essa relação do saudosismo é que principalmente essa memória afetiva que o cara cria. Tipo, o cara, por exemplo, cresceu com o time dele jogando daquela forma e sendo campeão. E daí quando o cara lembra desses bons momentos, né? Que o time teve, que os jogadores teve. E o problema hoje que eu vejo é que as pessoas, em geral, elas poderiam aproveitar muito mais o futebol praticado hoje e, tipo, elogiar e, tipo, aproveitar esses momentos, aproveitar os jogos e os jogadores que tem hoje. Não só, como vocês falaram, daqui, tipo, 10 anos, pegar, putz, aquele City, aquele Liverpool, jogava daquela forma. Pô, esse ano a Premier League tá sensacional essa temporada aí. Você pega os times ali da ponta de tabela, você tem 5, 6 treinadores e cada um tem uma forma de ver futebol, cada um joga de uma forma e pô, isso é sensacional pro esporte, né? Porque mostra que não tem só uma forma de ganhar, uma forma correta de se jogar.
E todos ganham, todos têm títulos e, tipo, a galera, em geral, não vai ver isso, não vê isso hoje, só vai ver isso daqui 10 anos. Tipo, e acho que se o pessoal visse isso hoje, os caras aproveitariam o futebol, né? E quando você pega, por exemplo, comparar com outros esportes, por exemplo, quando você compara, acho que eu sou aqui o que mais assiste futebol americano. O futebol americano evoluiu ao longo das décadas, mudou regras para melhorar o esporte. Você não vê ninguém reclamando que, tipo, putz, há 40 anos atrás o esporte era melhor por causa disso, disso, disso. Não, os caras aceitaram a evolução do esporte e, tipo, são gratos por poder ver, tipo, ver grandes jogadores jogar, sabe? E, tipo, ficam tristes de pensar que esses caras vão uma hora ter que parar. E você vê que às vezes não acontece isso no futebol, em alguns casos, né, com alguns jogadores. Eu não acho nem errado a questão de ter saudade de uma determinada época, né? Porque eu sou viúva do Neymar, por exemplo. Porra, adorava que o Neymar jogava no Santos, dancinha e tudo. Só que ainda é um cara, digamos que é atual. Antes deles, eu adorava quando, sei lá, o time de 2008 lá com o Kleber Pereira, o time quase foi rebaixado. Mas eu tenho saudade disso, só que eu tenho que ponderar, porra. Não é por isso que era melhor. Porra, era muito pior, inclusive, que o Santos brigava para não cair em 2008. Sim, é tipo assim. Então, vai muito disso. Não é errado você ter saudade do passado e gostar daquele momento, gostar daquele time, né? Mas o cara não pode, em alguns momentos, colocar essa memória afetiva. O problema é que todo mundo fica comparando jogador, comparando time, falando que sempre antigamente era melhor. Eu acho que não é errado ter saudade de falar, putz, o Santos de Pelé era incrível, ou o Santos de Neymar era incrível, mas o problema é você falar, mas o Pelé, na época do Pelé, o Santos era muito melhor que da época do Neymar. São épocas diferentes, o esporte evoluiu, o esporte mudou, então... Com certeza, eu acho até... Eu não ligo também de comparar, não. Só que para comparar, você tem que ponderar o resultado. Por exemplo, você fala, a seleção de 70 foi a melhor seleção da história que já existiu. E para mim também realmente foi. E eu não assisti 70. Só que dentro do futebol daquela época, naquele contexto de 1970, foi a primeira Copa do Mundo que teve cartão amarelo e vermelho. A seleção, um mês antes, foi fazer preparação física, tanto que a seleção brasileira ganhava quase todos os jogos. Acho que tem um estudo que fizeram, foi 70 e tantos % dos jogos. Ganhava no segundo tempo porque tinha um preparo físico muito melhor para jogar na altitude do México. E assim por diante. Então, dentro daquele contexto, era um time muito melhor do que os outros se mostraram dentro dos próprios contextos. Que nem a seleção de 82, que, nossa, só tinha 10 jogando, era um puto seleção. Pô, mas não ganhou nada, apresentava um futebol legal e tal, mas dentro daquele contexto não foi melhor que a França. Aí o Zico que era craque. Pô, o Zico era craque no contexto da década de 82 lá e toda a década de 80. Mas naquela época ninguém sabia quem que era melhor, se era o Zico, o Platini ou o Maradona. Sempre teve essa discussão. E ninguém fala, né? Porque hoje o Maradona ganhou Copa e os outros dois não. O Maradona disparou, assim, para ser o auge, né? Então tem que poder, pode comparar, não tem problema nenhum. O problema é não colocar as devidas circunstâncias dentro da comparação. Aí chega a ser injusto, né? Porque aí você vai pegar toda a evolução tática que teve a oportunidade de jogar o Neymar em 2011 e o Pelé não teve em 58, por exemplo. Eu acho que isso que o Pasquale falou foi bem cirúrgico, na verdade. Você tem que, tipo, considerar as circunstâncias da época, cara. Acho que é bem isso, entendeu? Eu acho que não tem sentido você comparar, sei lá, o Santos da época de Pelé, entendeu? Da década de 60 com o Barcelona do Guardiola de 2010 a 2012. Possivelmente foi um dos maiores times da história. Tem gente que diz que foi o maior, né? Mas, enfim, isso aí é uma outra discussão. E eu acho que entra muito nisso, cara. A gente também tem que ter essa consciência. Tipo, cara, esse Barcelona da época do Guardiola, ali, entre 2008 e 2012, tipo, cara, fácil ali, um dos maiores times da história. O que aquele time fez, cara, foi impressionante, entendeu? Foi basicamente os melhores anos do Messi ali. O cara simplesmente fez de tudo em campo e o Barcelona passou por cima de todo mundo de uma forma impressionante, entendeu? Tanto no Campeonato Espanhol quanto como na Europa, né? Então, eu acho que
a gente tem que, acho que sim, esse saudosismo é importante, a gente tem que relembrar esses caras do passado, mas eu acho que tem que ter a consciência de que a gente está vendo hoje muito dos caras que no futuro vão ser lembrados como grandes nomes da história do futebol, entendeu? Não só Cristiano Ronaldo e Messi, mas, por exemplo, um cara que eu sempre menciono muito é aquele Kevin De Bruyne do Manchester City, entendeu? Que é um cara que pode não ganhar melhor no mundo, nem Copa do Mundo, mas o que esse cara joga é uma coisa impressionante, entendeu? Ele é um meio-campo muito completo, cara. Ele faz absolutamente tudo em campo, entendeu? Ele arma, ele se movimenta, ele volta, ele marca, ele faz tudo, cara. É uma coisa assim que é impressionante que esse cara joga, tá ligado? E faz anos já. E tenho certeza que no futuro a galera vai lembrar desse cara como um dos maiores meias que a gente já teve nas últimas décadas aí, com certeza, entendeu? Um outro exemplo é o próprio Zidane, né? O Zidane, quando era moleque, ele não era considerado um dos maiores da história. Hoje ele já é, né? Acho que já se ouve muito que o Zidane foi um dos maiores jogadores de todos os tempos, até melhor do que o próprio Platini, né? Dizem que o cara já até superou o Platini como o maior francês da história do futebol, e eu concordo, sabe? Então, é bem isso, cara. Considerar a circunstância, entendeu? Só discordo dessa história da seleção de 82, que mesmo que não tenha ganhado a Copa do Mundo, foi um time que por si só se consagrou pela quantidade de bons jogadores, e acho que pelo futebol também que apresentou, entendeu? Acho que Copa do Mundo é um torneio de muito tiro curto e essas coisas podem acontecer. Pegaram uma outra seleção muito forte, foram eliminados, mas eu acho que de qualquer forma a gente pode dizer que o Brasil tem 5 títulos mundiais e a seleção de 82, tá ligado? Que ela por si só acho que se consagrou na história. Acho que o Pasquale foi muito cirúrgico nessa frase. E, Não, com certeza. assim, É bem isso, cara, que ele falou, cara. E é difícil comparar contextos também, tipo, comparar times, no caso, né? Porque cada time, cada seleção tem o seu contexto da época, sabe? Tipo, o Santos de Pelé tem um contexto, a seleção de 70 tem um contexto. A seleção de 70, por exemplo, acho que treinou 3 meses antes da Copa juntos. Algo que é impossível nos dias de hoje, né? Então, um trabalho de 3 meses você vai ter uma disciplina tática que esse time tinha, que era invejável, né? Tanto que essa disciplina tática e a forma como a seleção de 70 jogar inspirou o Guardiola, que de um contexto no Barcelona lá nos anos de 2010, 2011, deu muito certo, né? E revolucionou o futebol. E não é errado a gente reconhecer isso, que aquele Barcelona mudou a forma de se jogar o futebol, tanto que quando começou a jogar ninguém conseguia bater o time, ninguém sabia jogar contra, e os caras deitavam em qualquer time. E com o tempo, com o passar dos anos, os outros times, os outros treinadores foram se adaptando, evoluindo, e o futebol mudou a forma. Se você pegar um jogo de 2008, vai ser totalmente diferente do jogo que foi jogado agora em 2021. E o legal é a gente reconhecer essa evolução do esporte, sabe? Não ficar querendo parar no tempo, sabe? Não aceitar essa evolução, sabe? E, 2030 o futebol vai ser jogado de uma outra forma e espero que em 2030 eu não seja o cara que vai estar falando lá que o futebol só era bom em 2020, sabe? Eu acho que esse é o ponto que eu acho errado, sabe? Eu acho que essas mudanças, assim, são muito, muito importantes, né? Tipo, essa questão da seleção de 70 ter treinado por muito tempo foi também uma chave que virou, que começou a profissionalizar cada vez mais o futebol, né? E agora ali, recentemente, com o Guardiola, depois do Barça, do Guardiola, que começou a ter o futebol moderno, que se diz hoje, né? E agora, em 2020, nós temos o grande Diniz virando outra chave na história do futebol, né? Eles não perdem a oportunidade pra falar merda. Puta que pariu. Não perde a oportunidade de. Meu Deus do céu. O time durante a gravação tomando 3-1 do Bragantino. E o cara exaltando o time, é isso aí. Tá sendo um ponto fora da curva. Se for buscar os resultados de 2010 do Barça, também teve umas derrotas aí, mas acontece, faz parte, né, para moldar o novo futebol moderno que o Diniz vem criando aí, faz parte para agregar mais conhecimentos.
Rapaz, Barcelona, Guardiola ou São Paulo de Diniz. Só o tempo dirá quem foi melhor, cara. Quem foi o melhor esquadrão. Eu tô olhando aqui o Barcelona no Campeonato Espanhol de 2011 e 12. Os caras tiveram incríveis apenas 3 derrotas. Provavelmente devem ter metido também os times reserva, sabe? Copa do Rei foram campeões. Do... 3-2 no gol do Brenaldinho. Gol. Opa. Champions perderam um jogo. Aliás, esse eles foram eliminados perdendo um jogo. Né? Ou seja, o Barcelona era incrível, mesmo não ter o que fazer, e o de 2011 ainda ganhou. Né? Esse Barcelona do Guardiola é algo que... É um marco, né? Um marco da mudança no jeito de jogo. É um marco. Preparo físico. O preparo físico de lá. Eu lembro de um jogo na Champions, eu não sei se foi as oitavas ou quartas de final, que acho que foi Barcelona e Arsenal, que o Arsenal não deu um chute no gol. Não finalizou. E o Messi acho que marcou 4 gols nesse jogo. Mas calma aí. O Arsenal não dá um chute no gol não é novidade, né? Ainda mais um Arsenal de 2010, né? Não, 2015, aquele time lá do trio MSN lá, os caras também foram eliminados com o Suárez fazendo golaço de canela. Não, mas a questão é você não dar uma finalização, não é nem no gol, é uma finalização. É tipo a Se bola duvidar, o 10 do Arsenal desse aí era o Galaz, aquele incrível lateral francês que ninguém lembra. Não, era aquela camiseta, aquela camiseta amarela do Arsenal no jogo, cara. Nossa. Que o Messi fez aquele golaço, né? Foi esse mesmo. Esse jogo que vocês estão falando contra o Arsenal, na verdade, essa eliminatória, que foi em 2010, o Wenger, depois do jogo, falou que não era justo, tá ligado? Que no jogo não foi justo porque eles meteram um jogador de FIFA do outro lado do campo, tá ligado? E que isso tinha desequilibrado. Tipo, ele falou, mano, o que o Messi fez é coisa de videogame, tá ligado? Não tem o que fazer, mano. E foi... joguem aí depois no Google, Barcelona e Arsenal, Champions League 2010, acho. E, cara, o Messi, o que ele fez naquele jogo foi uma coisa surreal, cara. Surreal, sabe? Foi a putinha do Messi, né? O Arsenal... do Barcelona, no geral, na verdade. Né? Sim. Depois daquela Champions League em 2006 lá, nada mais foi igual. Não, cara, depois daquela Champions League, o Arsenal caiu de um jeito que, cara, eu lembro que nessa época o Arsenal era tido como o melhor time do mundo pra muitos, tá ligado? Foi aquele time do Arsenal que foi campeão inglês invicto, os caralho lá, daí perdeu essa final de Champions e foi só ladeira abaixo, cara, impressionante. Em temporada 3-4 foram campeão invicto, 4-5 foram... Isso. E daí 5-6 chegou na final da Champions e tomou taca. Faltou só a Champions pra coroar, né, o trabalho dos caras. Sim, e o Wenger foi um bom treinador durante uma boa época também. Depois deu aquelas entregadas, né? Mas durante um tempo ele foi um bom treinador. Legal. A gente vai melhorando, né? E, não, mas tá bom, mano. Tá bom, cara. Inclusive o pessoal tá ok, cara. Que eu vi aí é o primeiro, então as falhas que vão ter, a gente já pede desculpa com antecedência aí. Qualquer sugestão aí, manda pro nosso e-mail aí que vai ser de extrema ajuda. Manda direto no Insta aí. Apenas atualizando. Nós vai criar ainda. Atualizando a rodada do Brasileirão, o gol do Brenner anulado e a Arrascaeta inaugura no Rio de Janeiro 1-0 Flamengo em cima do Fluminense. Meu cartão agradece. O Flamengo vai ser campeão ainda, hein? Vai. Os cara cantaram vitória muito cedo do São Paulo, hein, cara. E teve gol anulado lá no jogo do Bragantino. Gol do São Paulo anulado. O gol do Brenner foi anulado. Rubinho News aí. Pô, acho que pra concluir esse assunto aí e falar aí, queria a opinião de cada um aí, o que vocês pensam sobre o saudosismo no quesito é errado o cara ser saudosista ou quão certo é até certo ponto e se vocês são saudosistas, né? Eu vou falar, eu vou ter que me despedir aqui, então eu vou rapidinho. Não é errado ser saudosista,
Só que é errado ser burro. Para você fazer uma análise, você tem que ponderar as circunstâncias. E não adianta você querer... o maior goleiro de todos os tempos foi o Lev Yashvili lá, o Aranha Negra russo. Pô, o cara revolucionou a posição de goleiro naquela época. Depois o Neuer começou a jogar com o pé. Pô, o Neuer revolucionou agora nos anos 2010. Então, ponderar isso aí. E nem por isso o cara que era naquela época deixa de ser bom. Naquela época ele era ótimo, excelente. Assim como o Neuer é excelente agora. O Buffon, para mim, o maior goleiro que já vi, é excelente hoje. Então, tem algumas questões aí que você não tem o direito de ter se você não analisar com frieza e olhando bem os contextos de cada época e de cada análise que você vai fazer. É isso aí. Muito obrigado e vamos nessa aí. Futuramente temos mais. Isso aí, Pascoal. Valeu aí pela participação e agora queria a opinião do Thiago aí. Eu acho que é bem isso que a gente discutiu, e o que o Pasquale falou foi bem certo. A gente tem que aproveitar cada época. Eu acho que não é errado ser saudosista, acho que é até importante a gente sempre lembrar dos fatos históricos, times históricos, jogador histórico, mas a gente também tem que aproveitar a época em que vivemos aí, que tem muito jogador bom, muito jogador com uma qualidade incrível e não adianta depois, daqui 10, 15 anos, quando o jogador já não tiver mais em atividade, querer reconhecer ele como um grande atleta. Eu acho que a gente tem que... eu acho que também essa comparação assim, entre tempos, eu acho que não é muito certo, porque cada um foi gênio na tua época, cada um jogou muito na tua época. O futebol mudou desde a época do Santos de Pelé até hoje, é quase que outro esporte, só continua sendo jogado com o pé e com uma bola, mas em questão profissional, questão física e questão de financeira, que investimento e tal, mudou muito, muito. Então, é um ciclo natural, né? Todos os esportes terão essa mudança, só que a gente tem que parar com essa que sempre o antigo era melhor do que o atual. Apenas um adendo que o Thiago falou aí, um pequeno comentário, é que muito disso que ele falou é porque o futebol é movido por paixão, né? Então, o cara ele analisa muito com o coração, mas se você pega no atletismo, ninguém discute que o Bolt é o maior corredor de todos os tempos. Na natação, ninguém discute que o Phelps é o maior nadador. No tênis, ninguém nega que a Serena Williams e o, sei lá, Federer, Nadal, não acompanha o tênis, me desculpe. Mas ninguém questiona que esses caras são o ápice do esporte. Que o Tiger Woods é o melhor o golfista que existe. Então, é muito pelo fato de você amar uma instituição e não só torcer, né? Você pode até torcer por uma pessoa lá e você acha que o resultado dela é excelente. Mas quando se trata de algo que envolve mais sentimento, é complicado. É complicado mesmo, mas as pessoas têm que tentar, igual eu sou São Paulino e tudo, falo muita coisa zoando, mas eu reconheço aí que muita coisa, igual hoje mesmo São Paulo aí é líder do Brasileirão, mas sendo bem sincero, eu não boto muita fé que vai conseguir esse título, assim. Então, eu acho que não é só paixão, acho que é aí mais um gol do Bragantino. 4-1. Ainda mais depois da derrota de hoje, eu acho que não ganha mesmo. Então, acho que as pessoas têm que saber mediar paixão e ser realista também um pouco. Até falaram dessa questão do Pelé, até surgiu nessa semana aí que o Cristiano Ronaldo fez 2 gols no domingo, né? Que passou a marca do Pelé em gols oficiais. Daí até o Pelé colocou na bio do Instagram dele lá que é o maior artilheiro de todos os tempos. E é algo que não tem como a gente comparar. Da época que o cara jogava era totalmente diferente, né? Então aqueles amistosos valiam como jogos oficiais, né? Tipo, não era qualquer amistoso, né? E sempre difícil fazer essas comparações, né? Então, mas tem que sempre colocar na balança entre a paixão e a razão, né? Pode dar a sua opinião aí, Guilherme. Não, eu acho que
vai muito, de novo, nessa linha que o Pasquale falou, tem que considerar as circunstâncias e eu vou só pegando o gancho aí, cara, eu acho que assim, não tem que ser levado nem para um extremo nem para o outro, entendeu? Eu acho que tanto o saudosismo com a época passada é uma coisa que pode ser prejudicial para a análise que vai fazer, assim como também ficar dizendo que tudo no passado era uma merda, porque o futebol era uma várzea, não sei o quê, como tem nego imbecil que diz que o Pelé foi uma farsa, essas porra aí que a gente ouve, eu acho que também é idiota o cara falar isso, entendeu? Eu acho que tem que levar em consideração os contextos, entendeu? Tem em mente que o futebol era muito diferente, sei lá, na década de 60 do que é hoje. Já era muito diferente do que era 10 anos atrás, imagine da época que o Pelé jogava, né? Uma época que o Paulistão valia mais que Libertadores para o time brasileiro. Então, era uma outra época, né? E tem que, cara, tem que ser lembrado assim como uma coisa, tipo, não, esses caras fizeram muito pela história do futebol, esses nomes como Pelé, Maradona, Cruyff, Beckenbauer, todos esses caras. E hoje a gente tem uma outra geração que está numa outra realidade, que joga um outro futebol, digamos assim, e que também vão ser reconhecidos no futuro, como eu falei no início, né, cara? Daqui a 30, 40 anos o pessoal vai reconhecer esses caras e vão ter outros nomes que vão surgir e vão marcar a sua história também. Então, minha opinião sobre o saudosismo é isso. Tem que ser encarado de uma forma muito consciente, entendeu? Livre de paixões que façam com que a gente exalte demais ou denigre demais, tá ligado? A imagem de um cara que jogou em determinada época. Acho que é isso, cara. Concordo aí com vocês aí, que eu falei ali, tem que o cara quando vai fazer uma análise ali, colocar na balança, né, se ponderar a paixão dele pelo clube, pela aquela época que o cara viveu, que o time dele ganhou títulos, um jogador que ele gosta na época com o futebol de hoje, com os times de hoje, né? O cara não pode ser cego, né? Acho que o problema não é você ser saudosista e gostar do time do passado. Isso não tá errado, né? Mas tá errado você negar o futebol hoje porque você gosta do passado e não aceitar tipo, a evolução e os jogadores de hoje, o futebol que é jogado hoje. Então é isso, a gente encerra aqui nesse assim, nosso primeiro podcast. Agradeço a todos pela participação e quem está os nossos ouvintes. Qualquer sugestão, melhoria que a gente possa fazer, vocês podem estar entrando em contato com a gente no nosso Instagram ou mandar um e-mail, vai estar na descrição aí. E Instagram também que nós vai fazer ainda. vou fazer, então por isso que eu não estou falando aqui a arroba. E também aí sugestões de temas aí para pro futuro, para as próximas semanas. A gente não sabe se vai ser algo que vai ser quinzenalmente ou semanalmente. Vamos tentar gravar semanalmente aí. Agradeço a participação de todos e muito obrigado aí. Valeu aí a todos e tamo junto, vamos lá. Orando todo mundo pelo título do São Paulo, hein, que é só na fé agora, porque no futebol não vai dar. É isso aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto.